Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa multidimensional, hoje com o tema flutuação mental. A prosa multidimensional é realizada todas as quartas-feiras com a Zuleika Silva. Ela é sempre feita ao vivo, porém, neste período que ela está de férias, a gente está passando os episódios que eram feitos em formato fechado no início, somente para convidados. O tema trabalhado é sempre em função das pesquisas dela com a holoterapia biodinâmica e todo o período da experiência dela como terapeuta. E quem quiser saber um pouco mais sobre as nossas lives, prosas, cursos, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @UnimundoHB, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Assim que ela retornar, vocês também vão poder acompanhar novos temas ao vivo com ela. Bom, para quem está chegando a primeira vez, Unimundo é um espaço terapêutico educacional multidimensional, onde desenvolve uma terapia própria chamada holoterapia biodinâmica. Ela trabalha os aspectos físico, psicológico, bioenergético e multidimensional. A gente fala muito multidimensionalidade, de uma certa forma, a multidimensionalidade é a espiritualidade. No nosso caso, a gente considera todos os aspectos, tanto nesse plano que a gente vive, como espiritual, ao mesmo tempo, interagindo o tempo todo. Por isso, a gente utiliza esse tema e trabalha isso na terapia. A terapia em si, além das técnicas próprias, ela considera não só a pessoa, a consciência, como todo o universo que ela vive, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, como também os nossos amigos que estão no outro plano, aqueles que nos acompanham de alguma forma, que necessitam de auxílio, estão ali por algum motivo, ou aqueles que estão para nos orientarem na nossa caminhada evolutiva, para que a gente possa melhorar, refletir e aprender com a nossa jornada. Geralmente chamados de anjos da guarda, guias, amparadores. O nosso trabalho, ele independe de crença, filosofia ou religião, somos universalistas, justamente para que a pessoa possa trazer dentro do conhecimento e linguagem dela a sua espiritualidade para a terapia e poder contribuir ela com ela mesma. Para mais informações sobre os nossos atendimentos, vocês podem entrar em contato através do telefone 5198-030-4137. Nós fazemos atendimentos online e presenciais, e através do número vocês podem obter mais informações. Lembrando, gostando da live, deixe a sua curtida, isso é muito importante para nós. Gostou? Se inscreve no nosso canal no YouTube e compartilhe com mais pessoas para que elas possam estar tendo contato com o conteúdo e que a gente possa estar contribuindo também com esse conhecimento. Essa live, como eu disse, ela foi feita em formato fechado lá no início e foi gravada em 8 de dezembro de 2021. O chat vai estar disponível, enquanto elas estão sendo transmitidas, gravadas, somente serão feitas pelo YouTube, mas vocês podem, qualquer dúvida, questionamento ou sugestão, a equipe está online durante a transmissão dessa live. Vocês podem falar ali no chat ou deixar depois comentários ali nos comentários mesmo que a gente responde posteriormente. Então, agora passo para Zuleika Silva para trabalhar o tema flutuação mental. Muito obrigado pela presença e até mais. Olá, boa noite a todos e todas. Estamos quase finalizando o ano. Boa noite. As nossas lives. E esta é a penúltima. E eu trago um assunto bem interessante, importante. E o nome é flutuação mental.
isto de trazer esse tema, que também para mim é novo, né? Vou contar como é que isso foi acessado por mim. Eu estou, né? Hoje não, eu estou bem, estou ótima. Sabe que a gente faz tudo para todos, né? E não pede uma progesteterapia, não pede um arco voltaico, porque os amparadores faziam, né? Então a gente vai, e como diz a minha querida amiga Jocelyn, no Vucu Vucu, dia passa dia, e aí soma-se todas as atividades, soma-se todas as funções, e aí eu acabei desenvolvendo aí uma dificuldade para andar, dor no corpo, aquela coisa toda, e a gente vem conversando aqui que quando tem algumas decisões nossas aqui, ou algo mais que a gente tem que ter uma definição, essas dores ocorrem mais. Claro, nós temos o amparo e temos também o assédio, que nós trabalhamos junto, aquela coisa de nós irmos contra a maré. E aí não dá para ficar dizendo, não, sim, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque a gente se cuida, a gente se reúne, conversa, um procura apoiar o outro, né? Então, é claro, mas não significa que a gente está imune aos ataques dessas consciências que não querem que nós possamos evoluir e levar o trabalho de uma forma mais tranquila, porque nós estamos instalando o Centro Integrado da Holoterapia Biodinâmica. Nós estamos com um trabalho adiantado, né? Bem adiantado. E eu sempre tive o cuidado de levar com cautela, nunca querendo atropelar nada, né? Para poder deixar o trabalho bem alicerçado na medida do possível. Então, eu também estou sujeita aí a estresse, a estresse físico. O estresse físico, este principalmente, né? E o que aconteceu? Eu tenho que dizer a verdade aqui. Por que essa ideia surgiu? Por que os amparadores me deram todas essas informações, né? Eu comecei a sentir um mal-estar, não mental. Comecei a sentir no corpo. E sabe que dor incomoda, irrita, né? E aí esse acúmulo de tensões, isso e aquilo e tudo mais, vai acumulando. E o tempo de reposição da energia, às vezes, mesmo eu, né, não dou conta de repor. É família, é amigos, é atendimento, é pedreiro, é funcionário, é tudo. Mas os colegas que estão nas outras dimensões, que também saiu de fora do corpo para poder ajudar, aquela coisa toda. Então, são muitas funções, né? Daí o doutor Shen chegou para mim e falou, olha, você precisa descansar. Domingo nós tivemos um evento, um congressamento que foi, né, Sueli, na casa da Sueli, estava muito bom, foi maravilhoso, mas eu estava com essa sensação de cansaço físico. E eu com dor, eu me incomodo, claro, todo mundo. É uma dor que, quer dizer, eu não consigo caminhar direito. E como eu já levei 2 quedas no início de janeiro, onde eu fraturei o cóccix e também... Fraturei não, trinquei o cóccix, né? E também tive um problema aqui no manguito. Eu comecei a tomar cuidado, porque é a 4ª vez nessa minha vida que eu levo um tombo. É a 4ª vez. Estava lembrando lá de criança, lá, criança caía. Eu estou falando agora, né, na adulticidade aí. Então, eu comecei a me preocupar. E até dou um alerta aqui. É bom não ter tapete dentro de casa, é bom evitar locais com coisas que possam tropeçar, cair, porque é impressionante, né? O corpo da gente, claro. Eu
eu não dou arrego, assim, não. Ah, não. Bom, enfim, para terminar com essa conversa, aí quando foi segunda-feira, ele falou, você não vai atender. Quando foi terça-feira, você não vai atender. Você precisa desse descanso. Eu, sinceramente, eu fiz o mínimo possível e eu não tinha vontade de fazer nada, nada, nem de pensar. E aí eu pensei comigo, eu vou me respeitar. Aí fiz tudo isso, as meninas vieram, trabalharam, tal, cuidaram de tudo, né? E aí ontem eu falei, Sueli, eu preciso de uma progesterapia. Eu preciso, e eu gostaria que tivesse você, a Kátia e o Sean, né? Que é a doação de energia, aquela coisa. Aí quando foi, acho que meio-dia por aí, o doutor Shen chegou e falou, não vai fazer agora de dia, vai fazer à noite. Nós vamos fazer online, nós vamos utilizar a energia deles, o apoio deles, e nós vamos fazer à noite. E eles trabalharam diretamente meu sistema límbico, que está relacionado com as emoções, com os sentimentos, aquela coisa toda, e o meu cerebelo. Tá. Aí, mesmo assim, eu fiquei bem, fiquei ótima, saiu aquele peso grande do meu corpo, que parecia que eu carregava não sei quantos quilos, saiu aquele peso, e eu estou numa fase assim, às vezes, é natural isso, não é doença, não. Às vezes, agora não, porque eu já aprendi a controlar. Eu estava andando, meu psicossoma saía. E eu levava um susto, porque eu nunca tinha... Nessa vida não tinha acontecido isso. E aí depois os amparadores foram me orientando que a soltura do holochakra muito grande e o psicossoma também, né? Então eu comecei a aprender a... E é interessante que nas primeiras vezes eu sentia como se eu fosse um bloco de concreto. Era incrível, não tinha como caminhar o peso, né? Então, foi bem interessante essa experiência, está sendo bem interessante, porque é impressionante como que realmente o Valdo escreveu lá que se você pesa 70 quilos, se eu não se eu não estou errada, o psicossoma pesa 700 gramas, ou 70 gramas, não sei direito, não lembro direito. Quer dizer, é muito, muito bloco de concreto para pouca, né? Bom, aí, quando dormi bem, acordei, vim para a TENEPS. A minha TENEPS também me deram uma folguinha, foi bem, bem light. E depois, o Dr. Shen chegou e falou para mim, você já ouviu falar em flutuação mental? Não, não ouvi. O que aconteceu e está acontecendo com você é o seguinte, você está num período de muita atividade intrafísica, quer dizer, aqui né, no planeta, no trabalho, e extrafísica, porque essas dessomas todas que vêm ocorrendo desde 2020, de pessoas que não estavam esperando morrer, né, dessomar, tem dado muito trabalho, tem dado muito trabalho. Muitas não tinham nem noção, né? E aí é muito, por exemplo, saindo sempre, trabalhando, aquela coisa toda, recupera as energias, mas enfim. Então, ele colocou, o que acontece? Zuleika, o que acontece? O físico fica com pouco tempo para reabastecer as energias daquele tempo que precisa. Porque há muito tempo atrás, eles me falaram, foi até o Dr. Fombrau que falou para mim, o descanso após o almoço é fundamental, e não é só para mim, é para todos aqueles que podem ter esse luxo, porque é um luxo, né? Eu ainda imagino isso como um luxo que tem gente que não tem. Almoçou, vai trabalhar, aquela coisa toda. E ele falou, para você isso é fundamental, você tem que tirar um soninho depois do almoço. Então, aqui no Sul, eu aprendi isso, né? E, realmente, nem que seja 1 hora por aí, é uma reposição danada. Mas, ultimamente, nem isso estava fazendo direito. Então, o que acontece? O estresse físico
começa a influenciar nos pulmões, no cérebro, no cerebelo, no cérebro, principalmente no sistema límbico. E o que acontece? Afeta a circulação sanguínea, os pulmões têm dificuldade para poder fazer o oxigênio funcionar melhor, em tudo, no sangue, na linfa, em tudo. E o cansaço que eu sinto no corpo é por causa dessa lentidão e da deficiência. E é claro que eu tenho tendência a varizes, que a minha família toda tinha isso, né? Então, o que aconteceu? Começou um congestionamento nos pés, né? Aquelas veinhas roxinhas tal, aumentaram, e formigamento, como se fosse uma ardência, aquela coisa toda. E ele falou, isso tudo tá aí, estresse acumulado, e está dando tilt. Eu perdendo a paciência, embora eu me controlo, eu procuro me trabalhar nesse sentido, então eu vou somatizando, claro, a gente vai somatizando. E eu trabalhando, circuito fechado, entrando em estado vibracional. E aí, há dias atrás, eu tive muita dificuldade de entrar no estado vibracional, que é algo que eu já vivo de forma contínua. Né? Falei, epa, então, toda essa explicação que ele deu. E aí ele colocou para mim, pesquise a palavra flutuação, o conceito dela. Pesquise. Porque eles são assim, olha. Eles vêm, eles passam as informações para mim, eles explicam, ou é comigo, ou é com outras pessoas, né? Eles vêm e me esclarecem. E aí, depois, eu vou pesquisar. Eu faço a pesquisa. Já aprendi com o doutor Homero, eu sou aluna, já aprendi com ele a fazer a pesquisa. Então, vou para o Google, que é muito mais fácil, e ali tem muita coisa boa, e fiz a pesquisa. Está aqui uma pesquisa de hoje, descobri coisas muito, muito interessantes, outra pesquisa, né, que é na psicanálise, outra pesquisa que tem até frases do famoso lá, do brasileiro, famoso escritor lá, como é que é o nome dele mesmo? Está até no exterior. Tem livros dele no mundo inteiro. Como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome, Cátia? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Então, fiz a pesquisa toda, passei a manhã toda fazendo a pesquisa, fui até um pouco mais tarde, aí chegou o doutor Homero, e o que eles fazem comigo? Ele chegou, depois de toda a minha pesquisa, né? Eu vou pesquisando e associando. Então, ele chegou e ele acopla a minha mente e ele abre a minha caixa informacional, quer dizer, a minha holomemória, a minha holobiografia dos cursos que eu fiz nas outras dimensões, e ele vai passando para mim aquilo. Olha, é um estudo bem profundo. Aqui eu estou passando assim, o mínimo da base, mas já é bem importante, porque eu vou passar algumas atividades que vocês vão estar fazendo aí e vão estar analisando. E essa flutuação mental, ela é natural, ela faz parte. Deixa eu ver, que hoje eu tive que escrever bastante, tá? Ela faz parte desse nosso processo de evolução. Não vou ler tanto como está aqui, mas ela faz parte do nosso processo de evolução. É a habilidade que a gente tem de entre as oscilações, não é, como é que é, as nossas resistências, essa coisa toda que eu vou estar lendo aqui para vocês, que eu vou ler que é bem melhor, né? Da gente prosseguir na nossa jornada, aprofundando o autoconhecimento e buscando soluções
para as nossas, para a nossa independência e interdependência, mas para a nossa independência consciencial e interdependência, né? Porque somos eternos alunos professores e somos eternos terapeutizados. Isso é uma coisa que a vida nos traz assim, de bandejão. É que a gente não tem essa noção toda, né? Mas somos ricos, somos um livro, uma enciclopédia, somos um tratado. Nós somos tudo isso e nós temos que nos valorizar, né? Então, e aí ele colocou, porque nesses dias que eu tive que ficar quieta mesmo, que o meu corpo não me deixava fazer nada, só o basiquinho do basiquinho, e eu não tinha vontade. E até eu me questionei, falei, pô, eu sou uma pessoa arrojada, corajosa, isso e aquilo, e tá, e vou e faço. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tinha ideia de desistir, nada, né? E como eu estou fazendo exames médicos, exames de rotina, tal, fiquei pensando, bom, vou ver, tal, enfim. Aí ele colocou uma forma inconsciente, Olha como fomos criados de uma inteligência infinita. Uma forma inteligente dos seus corpos dizer para você, consciência, que você está extrapolando é isso. O cérebro avisa lá, gente, ó, a máquina toda está querendo parar. Olha aqui, ó, vamos fazer uma greve. Vamos puxar o freio de mão. Vamos fazer essa consciência parar. Parar. Ela não pode agora descartar esses corpos. Vamos fazer ela parar. Ou ela para, ou ela nos sucumbe. E não é isso que é nesse momento. Estou falando aqui de uma forma, né, imaginária, mas o que é real. Então, é a sabedoria que tem. Vamos avisar que não estamos bem. Está puxando demais. É a mesma coisa o carro. Você se excede nele, bota gasolina ruim, vai puxando, depois eu arrumo, coitado. O carro chega numa hora que ele fala, não, acabou, parou, trancou. Mesma coisa é a gente, né? E aí veio uma aula, uma tomada de consciência. Eles aproveitaram que tinha acontecido isso comigo e disseram, hoje o seu tema na live vai ser este, o alerta à população, principalmente agora que estamos passando por esse processo reurbanizatório agilizante, né? Estressante, que está nos fazendo reformular toda a nossa vida, né? E isso ainda vai seguir ainda. Claro que a gente vai se adaptando, como eu vou estar colocando aqui, a gente vai se adaptando, vendo a melhor forma de nos conduzir diante de tudo isso, né? Aprendendo muito, né? E é necessário ser flexível, é necessário entender e compreender a si e aos outros, para que as coisas possam fluir, né? Então, eis aqui o resultado do meu tratamento, porque eu fui tratada ontem à noite, me trataram, e após o tratamento, a aula. Quer dizer, claro que isso me tranquilizou, né? Porque eu estava preocupada, o que se passa, o que se passa, o que se passa, o que eu estou fazendo. Isso me tranquilizou. Agora, depois dos resultados dos exames, vamos para o tratamento vamos melhorar a gasolina, vamos melhorar a graxa, vamos melhorar tudo que tem que melhorar nesses veículos para eu poder seguir em frente, né? Senão, não adianta eu ter um projeto e sucumbe, que coisa horrível, né? E isso acontece com todo mundo. Então, olha só, o significado de flutuação, oscilação, balanço, né? E no sentido figurativo, troca de ideias, de opiniões, né?
E esta palavra flutuar, flutuação, o conceito dela ampliou, que foi uma coisa fantástica. Ela é utilizada na psicanálise. Na psicanálise, eu li aqui, vou resumir na minha linguagem, o psicanalista, aliás, não é só o psicanalista, isso se estende às outras terapias, mas está falando aqui na psicanálise. O profissional, ele precisa prestar bem atenção no histórico todo da pessoa, não, precisa trabalhar os seus preconceitos, as suas dificuldades, porque tem a transferência e contra-transferência, que tem dentro da psicanálise. Mas não é só na psicanálise, não. É em tudo. O outro está falando em tudo, você fala assim, eu também sou assim. Mas você não pode, jamais. É uma coisa que tem que se trabalhar. Eu estou com o saco cheio de ouvir essa pessoa. Vou dar um jeito de mudar isso. Entende? Então, ela está verbalizando, ela está colocando para fora tudo aquilo que está bagunçado. E aí é preciso avaliar isso. E na psicanálise, consta como atenção flutuante. Na verdade, isso aqui é a flexibilidade, é a maneira como você ouve o outro. Inclusive, é um artigo que tem aí aprendizagem do ouvir, né? Ter a paciência para ouvir, entender. E aí o profissional ele vai pegar aquilo que é fundamental em todo aquele histórico da pessoa, que é a raiz, uma situação convergente para tudo aquilo, e vai trabalhar em cima disto. Vai ver que aquilo é a raiz, né, de toda a situação. Então, aqui não consta como flutuação mental, aqui consta como atenção flutuante. Já a palavra flutuante está aí. Aí depois vem aqui, interessante, no português, vem flutuação no modo de pontuar e estilos de pontuação. Olha só, aonde ela está inserida, né? Olha o complexo dessa evolução dessa palavra, né? Do conceito dela. E foi interessante, porque é incrível. Eu cheguei, quando eu peguei isso aqui, ó, terapia de flutuação, equilíbrio e ativação para o corpo e mente. Eu falei, cheguei no projeto da hidroprojeção, mas eu tenho dentro do projeto já a planta da sala de hidros, que a gente já tinha, que a gente já trabalhava, né, Sueli e Kátia? A gente tinha piscina, tinha banheira de hidro, tinha uma piscininha, que a gente trabalhava já, né? E isso aqui não é novo, isso aqui é bem já há anos que tem isso, mas hoje, na Europa, em todo lugar, isso aqui é comum, já faz tempo. No Brasil, pelo que eu li aqui, está se trabalhando, nesses 2 anos aqui, aumentou. Inclusive, tem até uma câmera de flutuação, né, que eu achei interessante aqui. Se vocês se interessarem, a Sueli vai pegar aqui e vai mandar os... É bom, sabe? É bom porque isso ajuda a fortalecer os neurônios. É bom porque você fica informado. O que eu vou fazer com isso? Quando você for conversar, eu tô mal, não sei o quê. Olha, em tal lugar tem aí, terapia da flutuação, que ajuda. Entende? Então, nós vamos ter essas coisas aqui. E eu achei interessante porque, aparentemente, de uma forma indireta, eles me conduziram para um trabalho futuro aqui. A hidroprojeção é uma das oficinas que futuramente será construída, como o músico projetário também vai ser construído. Tudo em função da flutuação aí mental, tudo em função do tratamento, do auxílio, em ajudar a pessoa a desenvolver mais a sua capacidade de percepção, para percepção, a sua capacidade de criatividade, a sua capacidade de múltiplas inteligências, porque isto nos leva a ficarmos
mais maduros, a dar saúde para os nossos corpos. Eu estava lendo, acho que a Roseli que me mandou no grupo da família, também é outro interessante, que depois vou pedir para a Sueli, se ela tiver aí já, ela manda para todo mundo, que fala que está se descobrindo que os idosos eles têm uma memória boa, são criativos e tudo mais. Então, que os neurônios não morrem assim, aquela coisa toda. E olha só, é um jornal científico, me parece que é britânico, não lembro direito agora, porque eu leio tanta coisa. Então, veja bem, eu fiquei assim esse dia, mas eu li bastante. Eu pego lá e vou lendo, né? Meu descanso, mas eu não aguento, eu fui lá e peguei, fiz umas pesquisas e tal, tudo mais. Entende? Agora, na química, né? Na água, que é isso que nós estamos vendo aqui, a moça está boiando aqui, aí já tem uma técnica aí e tal, não sei o quê. Tem alguém que falou que lembra de estar na terapia, e alguém falou aí nessa ali. Aí, na medicina, em outras situações, eu li muito rápido, me parece que é na semiologia lá dos casos, estudo dos casos, definição da doença, mais ou menos assim, tá? Como foi muita coisa, numa quarta-feira só, num dia só, né? Na biologia, na psicologia também, que eu falei aqui da psicanálise. Acontece que não é só na psicanálise, eu andei lendo muito rápido, está sendo utilizado essa coisa do profissional estar atento, profissional avaliar, ver os pontos principais. Isso aí em toda terapia tem, aqui na nossa aula-terapia que também tem tudo isso, né? Por isso que eu fui desenvolvendo as técnicas para a pessoa não ficar só falando, mas para ela se sentir, para ela se perceber. É isso, ela precisa se perceber, porque nós entramos num automatismo tão grande que a gente não se percebe. E aí, como é que fica, né? Então, na psiquiatria, eu li alguns artigos aí sobre esquizofrenia, sobre isso. Aí nós estamos entrando na flutuação mental patológica, né? Na flutuação mental patológica, porque pensa bem. Então, por exemplo, isso que aconteceu comigo. Eu tenho toda a informação, eu tenho os amparadores, eu tenho já uma autossustentabilidade energética, uma autossustentabilidade decisiva, positiva, porque eu sei o meu objetivo aqui, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, eu sei como proceder, e se tiver que mudar o procedimento, eu mudo. Isso, claro, sempre tenho as conversas com a equipe, os amparadores, mas tem coisas que eu tenho que decidir sozinha. E eu tomo a decisão e assumo. E assumo. E também tenho falhas, mas eu vejo a falha e depois eu volto atrás e converso e vejo o que eu posso resolver. Estou aprendendo ainda, muita coisa, né? Então, veja bem, em tudo isso está aí a nossa querida palavra flutuar e flutuação. Aí, entro agora na flutuação mental multidimensional, quer dizer, ideias e conceitos e entendimento que eu trouxe das outras dimensões, porque quando o amparador vem, conversa comigo, ele está interagindo comigo nessa dimensão e outras dimensões. Então, essa coisa de assim, temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensão. Isso aí, gente, no meu entendimento, essas dimensões elas estão entrelaçadas. Um colega meu, amparador, disse para mim, olha, você pode sair fora do corpo e viver múltiplas dimensões ao mesmo tempo. E outra coisa, você pode deixar o seu perispírito, ou psicossoma, ou alma, no lugar e sair só de corpo mental. Quer dizer, a consciência ainda sair de mental soma, de corpo mental, para outras regiões longínquas. Eu ainda não consegui assim, nesse nível todo, não consegui, não. Eu já tive uma de mental soma, mas foi uma que eu fiquei...
Fiquei aquele dia todo ali, assim, pensando, já pensou? Porque quando eu voltava, eu vi meu psicossoma dormindo lá na outra dimensão, não estava nem com o meu corpo, estava dormindo lá. Que eu falei que a gente tem uma residência, estava dormindo lá. Aquilo eu fiquei vislumbrada, só que eu tive que tomar cuidado, porque senão você fica no vislumbre, e aí fica difícil de você depois sair. Você tem que 2 pés no chão, mente no cosmos e mente aqui. Tem que estar firme, porque é aqui seu trabalho, é aqui que você vive, é aqui que você se instalou, é aqui que você escolheu o seu objetivo. Lá é outra coisa, você tem que olhar aqui agora, e não perder o foco, e seguir em frente, né? Então, olha só, pela explicação, pelo que eu acessei de informação, né? Há 2 tipos de flutuação mental. E eu falei, o que é flutuação mental? Oscilação, aquela coisa que eu vou explicar aqui agora, vai ser mais fácil. Quando a pessoa, em dados momentos, enfrenta uma nova realidade, e que eu falo de não estruturado, aquilo que ela não estava acostumada, aquilo que ela nunca fez, aquilo que aconteceu na vida dela, assim, no susto, como diz o outro, né? Quando ela enfrenta uma nova realidade, que a obriga a rever conceitos, cultura, costumes e adaptação para viver novas experiências, podendo desenvolver um processo de estagnação ou repressão temporária das habilidades e maneiras de reagir frente aos desafios inesperados, né? Vou repetir, tá? A pessoa, em dados momentos, né, enfrenta uma nova realidade não estruturada. Não estruturado, eu que falo, eu já expliquei agora. É aquilo que você não esperava que acontecesse, tal, que você nunca aprendeu, enfim. Que a obriga a rever conceitos, cultura, costumes, readaptação para viver novas experiências, podendo desenvolver um processo de estagnação ou repressão temporária das habilidades e maneiras de reagir perante os desafios inesperados. Tem pessoas, né? Este é um tipo, 2 tipos. O outro, pessoas que absorvem o novo e aos poucos absorvendo a ideia primeiramente, após se movimentar para colocar em prática. Aí depois aqui eu vou explicar direitinho isso aqui. Se não entenderem, podem perguntar. Outras não tão flexíveis, têm dificuldades, não são flexíveis, têm a dificuldade de aceitar mudanças no trabalho, no relacionamento, em outras funções. A primeira também é a mesma coisa, isso acontece em tudo, tá? Aí, e permanecem mais tempo digerindo a nova realidade. São pessoas que têm a personalidade insegura, autoestima refratária, né? Medo de se defrontar com novas situações, podem paralisar a forma de agir e pensar, entra em choque constante com tudo que possa fazê-la mudar seus padrões de comportamento, ideias, sentimento, enfim. Dentre elas, há aquelas que desistem até de viver e se suicidam. De aceitar as mudanças, resistem e permanecem paralisadas na sua concha introspectiva. Ela se recolhe. Não, eu não aceito, acabou. Para mim, acabou. E se é algo que ela é obrigada a dar aquele passo, ela não dá. Ela se anula. Aí vem depressão, vem tudo que perda de energia e tudo mais, né? Outras, que é a introspecção deficitária.
Outras desenvolvem argumentos tão fortes e convincentes que não há como aceitar e viver novas modalidades. Ficou fora do seu tempo. São pessoas que parou ali, acabou. Não. Nossa, você é tão inteligente, você é tão capaz, você pode falar o que for. Tem argumentos belíssimos. Tem tudo para justificar aquilo que ela não quer fazer. Super inteligente, capaz, mas não quer sair daquela condição. Trava, né? A flutuação mental é como eu falei, ela é inerente ao ser humano. Ocorre toda vez que a pessoa desenvolve ideias e comportamentos novos. E não é só isto, como o doutor Homero está dizendo aqui. A gente vive uma constante flutuação mental. As dúvidas, as incertezas, a forma de ver, de sentir, de perceber, quando temos que desenvolver ideias, projetos e tudo mais, ela está inserida em tudo. Está inserida em tudo. Aí chamam, aqui, inclusive, quando se torna algo patológico, né? Eu li ali, labilidade emocional. É um tipo de flutuação. Labilidade emocional. É aquela pessoa que uma hora é assim, outra hora é outro. E aí eu li também que vai até para a esquizofrenia. A esquizofrenia, borderline, neurose obsessiva compulsiva. Aí nós já estamos puxando para o lado psicopatológico e patológico. A ideia aqui é esclarecer vocês, para vocês se observarem no que eu vou colocar aqui, para vocês verem como é que vocês são e em que isso pode ajudar. Porque as paradinhas, eu tive que parar, eu precisei parar. Você pode dizer para você. Aí fui ao médico, como aconteceu lá com uma cuidadora lá que eu tenho, fui ao médico, ele disse para ela, você não tem nada, fez todos os exames, não deu nada. E aí, o que ele falou? Isso é espiritual. Ou então alguma coisa que você bloqueou na tua vida, que você está assim. Né? Claro, vai para o lado espiritual, porque o lado espiritual, a relação com as outras dimensões, também está inserida no contexto. Está inserida no contexto. Porque quando você trava, quando você começa a reagir de uma forma negativa, nega a realidade e tudo mais, suas energias começam a ficar mais entrópicas. Se você tem dificuldades de aceitar o novo, não aceita, uma certa rigidez, você vai acontecer o seguinte, você está indo contra o processo da evolução. Você está indo contra, né? Então, o que acontece? Você se autoassedia, e aí vem os amiguinhos, fica assim, tá bom assim, não faz nada, fica quieta aí. Ai, nós estamos acostumados com você, a gente come, bebe, dorme junto com você aí, tudo. Não, não faz não, que isso? Então, esta é a situação que eu estou junto com os colegas, os assistentes socorristas nas outras dimensões, passando. E a gente aprende a ter compaixão e não dó, porque dó, como eu falei, já voltei 2 vezes por ter dó, fui chorar, e aí voltei e não ajudei coisa nenhuma. Tem que ter uma maturidade para chegar ali e saber da situação, e se você quer realmente ajudar, você precisa ser realista ali. Saber que você precisa estar firme, para você dar o apoio. Você é o consolador, entre aspas. Você, naquele momento, é o aconchego, né? O acolhimento, a palavra melhor para a gente expressar é essa, o acolhimento. Você ali é o acolhimento. Então, das minhas experiências nesses 2 últimos anos, que já vem de há muitos anos, mas nesses 2 últimos anos, o desespero de muitos que foram embora, que dessomaram, estão perdidos para lá e para cá, e aí a gente se transforma num parente ou alguém que
né, que já está na outra dimensão e tudo mais, que é para isso que a gente serve, porque estamos, já canso de falar, desculpe, canso de falar, não, sempre falo, nós estamos ainda na carne, no físico, e é mais fácil, com as nossas energias, eles poderem nos reconhecer. E qual é a primeira reação deles? Quando a gente vai serenamente e diz, fulano ou fulana, e abre os parabraços. Às vezes nem dá tempo de abrir os parabraços. Eles vêm correndo como uma criança sofrida e se joga na gente. Fulano, onde eu estou? Onde eu estou? O que aconteceu comigo? E você precisa ser firme. Te acalma. Nós vamos para o lugar onde você vai descansar. É uma casa que você fica, que você vai dormir. Você precisa dormir agora. E aí o técnico ali, naquele abraço, naquela coisa, aproveita aquela energia da gente, dá um jato de energia direto na cabeça, na para-cabeça daquele espírito, né, que hoje é o espírito, e aquele choque energético faz ele adormecer. E aí vai para a sonoterapia. E aí fica lá. Não dá para dizer assim, meses e meses. Ele fica numa recuperação, dependendo da condição, depende de um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas o amor universal está em tudo. O desapego universal está em tudo. A compaixão universal está em tudo. Às vezes eu penso assim, eu sei que tem que acompanhar o processo de evolução da humanidade, mas penso que, também sei disso, que muita gente já sai fora do corpo, já trabalha, outros não precisam nem sair, já tem um amor, uma dedicação, não tem nem noção que tem parapsiquismo, outros já têm o parapsiquismo, trabalham com dignidade e tudo mais. Avançou a Terra, mas eu fico pensando, poderia ter avançado mais, porque essa população mudaria, no estalar de dedos, vendo essas coisas. Era lá, vamos melhorar. Então, para isso está aí, essa reurbanização aí, o povo todo, né? E mesmo assim, vai aliviando um pouco. Ai, está vindo outro. Ai, não quero nem ouvir, não quero nem saber. Eu quero passear, eu quero me divertir, eu quero aproveitar. E aí, não tem cuidado e vai passear, divertir com toda a cautela, né? Então, vamos ver aqui onde eu voltei aqui. Para saber, eu creio que vocês entenderam. Se não entender, pergunta e eu vou ver tudo direitinho de novo, tá? Para você saber em que flutuação mental você está, deixa eu ver aqui a hora, tá? Em que flutuação mental você está, né? Eu coloquei aqui, tem a modelar. A modelar tem a pessoa tem o primeiro impacto para refletir, resiste e não aceita logo de início, né, as coisas que estão acontecendo com ela, digere aos poucos, mas diz, bom, existe de tudo um pouco, então eu vou refletir mais, né? Parte para o autoenfrentamento através de um autoconhecimento mais profundo, porque aqui eu estou falando de N situações. Um exemplo, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e aí ficou com uma parte do corpo sem locomoção. Que choque grande para ela, que situação para ela. Vai acontecer tudo. E sendo uma pessoa ativa, que é flexível, que tem uma compreensão das coisas, que digere bem as coisas, por isso essa modelar, né? Ela vai falar, puxa vida, por que aconteceu isso comigo? Então, vai começar essa reelaboração, essa reconstrução, essa autorreconstrução. E, é claro, não vai aceitar nada assim, de forma mesmo que seja uma pessoa,
com todo o conhecimento, com toda a compreensão, com toda essa coisa de saber que na vida acontecem as coisas. Então, ela vai fazer isso, né? E aí vai procurar terapia, né? E vai começar a buscar a adequação, porque não tem mais jeito. Tem jeito? Não, não tem jeito. Mas tem aí os procedimentos para poder viver melhor. Então, ela vai procurar. Olha, uma pessoa aqui, que o doutor Homero trouxe como exemplo agora, é um cantor de um grupo, né, que fala, famoso aí, que ele e a esposa estavam viajando de avião, e aí o avião caiu, ela morreu, e ele ficou numa cadeira de roda. Eu não lembro. O cantor. É, Não, do Paralamas. Paralamas. Mas ele sabe, o pessoal já sabe. Eu vi a entrevista que ele deu o ano passado. Eu vi a entrevista que ele deu. Como que ele se cuida, tudo que ele fez, tudo que ele estudou, que ele pesquisou, que ele viu como é que é e tal, tudo mais. A interdependência dele, facilitar as coisas, tal, tudo mais. E ele falou assim, minha inteligência até melhorou. Eu me tornei mais criativo. E aí é um famoso jornalista aí que fez entrevista com ele. Tá, mas e agora? Agora é viver, agora é fazer o que eu vim fazer. Agora é fazer, estou cuidando dos meus filhos, estou vivendo a minha vida. E a tristeza não me pega mais, porque eu aprendi a viver assim. Eu aprendi, eu aceitei. Então é isso, né? Aceitei. Falou da religiosidade, aquela coisa toda. Então, aqui é o modelar, né? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Aceita as adequações, se necessário, utiliza a prática criativa, que nem eu falei dele, né? Desenvolvendo um novo modelo de atuação através de novas práticas aprendidas por novos relacionamentos, seja vivencial, cultural, né? Profissional, relações com companheiros e companheiras, busca auxílio necessário, que nem foi no caso dele. Buscou amigos, colegas, pessoas desconhecidas, conheceu em todo o tratamento, fez amizades. Enfim. Né? Desculpe eu dar umas paradinhas, porque busca auxílio se necessário, razoável, pondera, avalia, resiste por tempo determinado. Deixa eu ver, aqui eu estou falando de outro. Aqui é o razoável. Gente, eu quero saber se vocês entenderam o modelar. Ele vai se moldar. O modelar vai se moldar. A pessoa vai se moldar aquilo que precisa. Ela facilita para ela tudo. Razoável. Aqui eu estou falando agora de outro tipo de flutuação. A pessoa razoável, né? O razoável. Pondera, avalia, resiste por tempo determinado, não aceita a princípio, mas com o tempo a necessidade de mudar, busca auxílio. Busca auxílio e, aos poucos, desenvolve aceitação através da prática. Aceita, aos poucos, utilizar novos recursos e adapta o que é necessário para prosseguir. Eu tratei com todo respeito, eu atendi um rapaz lá em São Bernardo do Campo, ele tinha uma revolta tão grande, ele ia para os botecos beber. E aí, quando ele foi para a terapia, eu falei para ele, a primeira coisa, vamos fazer uma progesterapia para você se acalmar. Vamos para você sentir os amparadores. Mas será que eu vou sentir? Se não sente hoje, vai sentir depois. Aí fez a progéstio, e no momento em que ele estava fazendo a progéstio, ele viu tudo o que tinha acontecido com ele, as conquistas que ele tinha feito, tudo. Quando ele voltou da progéstio, ele falou,
Que filme foi esse que passaram para mim? Foi solo memória, solo biografia. E aí expliquei tudo para ele. Ele tinha paralisado, ele estava, sabe, sucumbindo na bebida. Bom, com o decorrer do tempo da terapia, 6 meses depois, esse rapaz já não viajava sozinho para lugar nenhum, tinha medo. Ele viajou sozinho para a Bahia, para uma praia, não conversava com ninguém que era estranho. E lá ele mandava para mim, olha, fui para a praia, ficava conversando comigo. Fui para a praia, uma senhora chegou e começou a conversar comigo, me ajudou a chegar no mar, me ajudou a nadar, depois fiquei sabendo que ela era uma fisioterapeuta. Olha só. E a conversa com ela foi fantástica. Daí ela apresentou uma filha dela que era paraplégica, nadava lá e tal. Foi visitar local de natação, não sei o quê, fez amizade. Bom, daí foi evoluindo, voltou outro. Aí tinha vergonha de namorar, aquela coisa toda, era apaixonado por uma moça, né? E por 2 razões ele se acanhava de chegar e conversar com ela. Primeiro, porque ele vivia numa cadeira de rodas. Segundo, porque ela era negra, ele tinha medo que a família dele não aceitasse. E aí nós trabalhamos tudo isso. Hoje é casado, tem um cargo, sempre teve, o cargo dele subiu, comprou uma chacrinha e cuida e tal, e está muito bem, está muito bem. Deu a volta por cima. Então, ele foi, né, se trabalhando e essa coisa toda, né? Então, na flutuação mental, ele foi vendo que era bom, que não era, e também foi para uma piscina, e na piscina fizeram todo um trabalho de flutuação com ele. Quer dizer, o físico dele. Tal. Foi ótimo, foi ótimo. Eu conversei com ele há pouco tempo, ele falou que ele ainda vai na piscina, que ele se locomove melhor, tem uma cadeira de... Claro, mudou tudo, né? Para encurtar a história aqui. Indisponível, aquela pessoa que é indisponível à flutuação mental. O nome dessa indisponível é flutuação interrompida com cortes bruscos e inacessíveis. Não vou mudar, eu não quero pensar, mas tem aí oportunidade, você está saindo dessa fase, você foi bem nessa fase, seja de emprego, seja do que for. Tem outras aqui. Não, eu estou bem aqui, estou ótimo aqui. Não vem. Eu sou conservadora, né? Então, dificuldade de aceitar mudanças, ideias e comportamentos rígidos. Comportamentos. É rígido, né? Rígido. Negação da nova realidade, nega por completo. Não, isso não presta, nada, que conversa, não é isso não. Entendeu? Né? Nova realidade possível, paralisação das ações e reações anteriores que já está habituado. Aí são esses que começa a ver as outras pessoas que estavam ali com ele ir para frente, e às vezes assim, num determinado momento dessa flutuação mental em que vai e vem e tal, relaxa um pouco e diz assim, fulano foi, né? Olha, fulano foi, que beleza! Aí você pergunta, então, você viu como que foi bom mudar? É ele, não sou eu. Eu estou bem aqui. Aí vai descobrir, está com depressão, está com câncer, está com deficiência disso, aquilo, lelê, e adeus. Então, era isso que eu queria passar hoje, né? Veja bem, um alerta. Então, você hoje, como que você, nessas suas oscilações aí, né? Entre analisar, avaliar, procedimento, como é que você é flexível, é moderado, é inadmissível? Como é que você é? Bom, estamos encerrando mais uma prosa multidimensional. Lembramos que a prosa ocorre sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E no retorno da Zuleika,
a gente volta a passar elas ao vivo. Para mais informações, a gente reforça para quem chegou depois, o nosso telefone é 5198-030-4137. Quem quiser saber mais informações sobre as nossas lives, cursos e atendimentos, tanto online como presenciais, podem estar enviando uma mensagem ou mesmo ligando. Lembrando, mais uma vez, que quem não chegou no início e gostaria de rever essa live, ela também fica disponível no Spotify e no Deezer. É só buscar lá, Unimundo Podcast. Lá vocês podem estar ouvindo ela em qualquer lugar com maior facilidade, tanto pelo celular. Lembramos também que amanhã nós temos a live da Roda de Conversa com um tema Alzheimer e doenças similares, prevenção e como cuidar. A gente se vê amanhã e, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos.